Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Café Expressão, o podcast do portal Expressão Brasiliense. Eu sou José Fernando Vilela e nesta quinta-feira, dia 3 de agosto de 2023, vamos receber o presidente da Associação Brasileira das Instituições de Pesquisas Tecnológica e Inovação, a ABIPT. Ei, ABIPT, quase esqueço o nome de vocês, o professor Paulo Foina. Na verdade é Paulo Foina, só que ele falou que já desistiu, então é Paulo Foina. Mas antes de passar aqui ao nosso convidado, quero desde já agradecer a você que está nos assistindo aqui pela nossa TV Expressão. Quero pedir a você para que se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like aqui nas nossas redes sociais, @Expressão Brasiliense e também o @Café Expressão. Segue a gente lá, deixa o seu like, faz um comentário, fala o que você está achando aqui da nossa entrevista com o nosso professor Paulo Foina. Dá lá a sua impressão, o que você sabe. Hoje a conversa aqui, pessoal, é sobre ciência, tecnologia e inovação. Dá o teu pitaco lá, o que você entende sobre ciência e tecnologia. Hoje eu estou aqui na frente de um cara que é cientista da área, então ele sabe muito. Mas tem também o nosso site, isso aí, expressãobrasiliense.com. Dá um Google, digita lá Expressão Brasiliense, que você se conecta com a notícia, expressãobrasiliense.com. E vamos aqui ao nosso convidado. Hoje estamos recebendo o presidente da Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação, a ABIPT, o professor Paulo Foina. Ele que é físico com doutorado em informática, tem também pós-doutorado em engenharia de sistemas. O professor já atuou também como executivo de tecnologia em grandes empresas nacionais. Ele já atuou lá na Mericel, na Brasil Telecom, então o cara entende de celular, a culpa é dele. Se tiver alguma coisa aí que veio lá do começo, ele é o culpado. Abril, Listel, o cara é fera. E é professor universitário com passagens por grandes universidades, lá na Universidade Federal de São Carlos, onde ele é conhecido como guru. Ninguém conhece ele lá como Paulo Foina, nem Foina, não, o nome correto. Uniceub, ele ali já ministrou em cursos de computação, graduação, pós-graduação. Então, hoje nós temos a honra de receber uma das feras da tecnologia, não só aqui do nosso Distrito Federal, que ele já falou para mim que chegou em 1990, como do país. Ele é uma das referências e não é à toa que ele é o presidente da ABIPT. Professor, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao nosso Café Expressão. É uma honra estar recebendo o senhor aqui conosco. Boa noite, Fernando. Boa noite aos seus ouvintes. Os espectadores também. Também. Imagem. É um prazer estar aqui com você. Vamos ver se eu consigo colaborar alguma coisa sobre tecnologia. O senhor é uma fera, professor. Eu fiz a apresentação formal aqui nos bastidores, ele fez uma apresentação informal dos outros atributos aí que ele tem aí, que ele já fez na vida. Agora, professor, falando sério, falando de ciência e tecnologia, qual avaliação o senhor faz desse cenário agora atual, né? Da ciência, tecnologia e inovação do Brasil. Hoje, por exemplo, como é que está o cenário? Quando a gente fala ciência e tecnologia no Brasil, a gente tem que abrir bem a mente, né? Porque é muito diversas as situações, as áreas do conhecimento. É muita informação também. Tem muita informação, mas tem áreas que nós somos muito bons. Somos referência mundial. A agricultura, por exemplo, a pecuária, a gente é uma referência mundial. Tem outras áreas que nós somos muito atrasados, né? Nós estamos devendo. Não é que eu não acho que a gente tem que ser bom em tudo. Não tem dinheiro suficiente. A gente precisa focar onde a gente tem competência, onde a gente já tem infraestrutura, tem história, para poder ganhar algum dinheiro, fazer a ciência ganhar dinheiro. A gente tem que lembrar que a ciência ela não existe per si, né? Tem aí os pesquisadores que estudam a ciência pela ciência, mas a ciência é para resolver problemas do país, né? O senhor falou aí a questão da agricultura, um exemplo que a gente tem é a Embrapa, por exemplo. Então, a Embrapa, a Tecpar, nós temos aí grandes instituições. A Embrapa, sem dúvida, você vê, antes da Embrapa ser criada, lá no tempo do Paulo Nelly, né, recentemente, a gente era importador de alimentos, né? Do esforço que foi feito da Embrapa fez com que a gente passasse a ser exportador de alimentos. E hoje, inclusive, no noticiário de hoje, uma entrevista que eu vi bem interessante no outro canal, fica à vontade. Falava sobre... Tem ciúmes, não. Falava sobre o fato do Brasil ser, de fato, um celeiro do mundo. A população mundial está crescendo, estamos tendo mudanças climáticas importantes e o nosso país, pela área que nós temos, pelas condições hídricas e de clima que nós temos, permite 2, 3 culturas, né, 6 colheitas na mesma área. Isso é único, não tem nenhum lugar do mundo que tem isso. Então a gente consegue atender a população. O que a gente precisa fazer, no caso da agricultura,
a Embrapa tem trabalhado nisso, mas aí a gente precisa de um pouco mais de investimento, é transformar a exportação de insumos primários, né, soja, etc., na exportação de comida, não de insumos, quer dizer, exportar alimentos prontos, né, mais industrializados. Você viu o caso do café, a gente exporta grão de café, vai lá para a Holanda, que não tem um pé de café e é o maior exportador de café do mundo, que exporta café na forma de Nescafé. Ainda tem isso que a gente exporta a matéria-prima em demasia para poder adquirir ferro, né? Nós somos o maior exportador de minério de ferro para a China e depois a gente tem compra da China ferro laminado, né? Então a gente precisa fazer umas mudanças na nossa matriz industrial, né? Na verdade, a gente não tem uma política industrial. Certo. Se a gente pensar bem em termos de políticas em geral, você tem que ter uma política de desenvolvimento socioeconômico. Dessa política, você vai dizer qual é a política industrial que você quer, quais são as indústrias que você quer incentivar. Para que essas indústrias cresçam e se desenvolvam e sejam competitivas, eu preciso de uma série de tecnologia voltada para elas. Então, eu vou ter uma política de pesquisa tecnológica que vai demandar uma política de pesquisa científica. Então, essas coisas estão encadeadas. Hoje, no Brasil, como nós não temos uma política industrial, cada um está tirando para um lado. Então, nós vamos... E em física, né? Como você falou, sou físico. Quando todo mundo atira cada um para um lado, a resultante é zero. Você não sai do lugar, né? Quando as forças estão espalhadas, a chance de você gasta muita energia sem sair do lugar. Que é o que está acontecendo com o Brasil. A gente teve, aliás, o congresso da BIPT, que vai ter agora em agosto, a gente vai tratar de um assunto que para mim é fundamental e é uma pena que nós estamos demorando muito tempo para discutir isso em termos de país, que são os insumos estratégicos. Cara, a gente, no começo da pandemia, a gente não tinha uma fábrica que fizesse máscara de papel. E a gente exporta massa de celulose para a China para importar máscara de papel. Olha que absurdo. Tudo bem, máscara de papel não é uma coisa de tecnologia importante. Sim, então isso que eu perguntei para o senhor, que eu ouvia desde pequeno, que o Brasil exporta a matéria-prima, né? Para poder sair ao valor agregado. Ainda até hoje. É pior, né? Aliás, com o desenvolvimento da China, né, como grande plataforma industrial, o mundo inteiro fez isso. Então, o próprio Estados Unidos ficou preocupado, porque ele descobriu que, por exemplo, os iPhones americanos são feitos na China, né? Isso fez o quê? A China se evoluísse do ponto de vista, porque ela fez o mesmo modelo de estratégia de crescimento que o Japão usou logo depois da Segunda Guerra. Copiar para aprender para melhorar para competir, né? Então, eles aprenderam a fazer bem e são capazes de fazer melhor do que qualquer outro país. Uma mão de obra muito barata. Era, né? Hoje a mão de obra, a classe média está crescendo, por isso está encarecendo um pouco mais. Mas, de qualquer forma, ainda é uma plataforma de industrial muito competitiva. Forte. O mundo inteiro manda fazer coisas. Se você olhar, a esmagadora maioria das coisas que nós temos aqui é tudo chinês. Made in China. Então, é difícil. Canecas, copos, tá difícil competir. Agora sim, falando em questão de competição, muito se falou na gestão passada que houve queda nos investimentos nessa área, né, de ciência, tecnologia e inovação. Quais são os impactos para isso para o futuro? Ou isso é uma falácia que não houve queda? Eu não vou dizer que... Vamos lá. O que acontece com investimento, não só em ciência e tecnologia, com orçamento público? Sim. O governo acabou de contingenciar dinheiro da educação e da saúde. Sim. Ou se fosse no governo passado, isso era um crime, né? Agora, por quê? Tem que ser. Eu tenho contingência. Eu não sei qual é a receita futura. Eu não sei quanto vai cair de imposto. Eu fiz um orçamento que eu sei qual é a despesa. Inclusive despesa comprometida, com salários, etc. Só que eu não sei se a minha entrada de dinheiro, a minha receita, que são os impostos, vai acontecer do jeito que eu previ. Então, o que eu faço? Eu contingencio, seguro um pouco o dinheiro. Não vou gastar, seguro as despesas que eu possa postergar, principalmente na área de pesquisa tecnológica, pesquisa científica, etc. Quando vai chegando no final do ano, eu libero o recurso. Né? Então, quem trabalha com orçamento público, quem vende para o governo, sabe que chega dezembro, você tem que ficar de plantão, porque vai ser um monte de edital nos últimos 15 dias que você tem que apresentar, porque sobrou dinheiro. Né? Só que durante o ano você ficou comprometendo, no caso da pesquisa, você ficou comprometendo bolsa, comprometendo crescimento, compras, etc. Aí você tem 15 dias para comprar e às vezes não dá. Isso tem que ter muito planejamento, muita preparação para ser rápido e consumir esse recurso. E nem sempre as universidades, os centros de pesquisa estão preparados para isso e aí acaba perdendo essa oportunidade. Entendi. Então isso acontece em todo o governo. Tá? Nós temos um problema no governo passado que tinha uma certa ojeriza à ciência, que eu até entendo. Tem uma frase do meu filho que ele fala que a universidade está de costas para a sociedade há 20 anos. Né? Por quê? Porque realmente a universidade, e eu falo isso como acadêmico, isso dói na alma falar isso, mas é
é uma verdade, ela presta pouca conta do que ela faz para a sociedade. Então, se eu perguntar para você, você perguntar para qualquer pessoa na rua, o que a universidade produz para ele de importante, ela produz, mas ele não sabe. Como você não presta Ele vai te responder nada. nada, né? E aí vai dizer, gasta dinheiro à toa. Essa é a visão. Aliás, o que aparece na universidade é o uso da maconha, prostituição, badernas, Isso. greves. Eu até comentei outro dia com o reitor, eu falei, se a creche do meu bairro fizer greve de uma semana, tem um colapso no bairro. Ele quebra a creche, a universidade faz greve um mês e ninguém percebe. Então veja que a creche é mais importante do que a universidade. Essa é a percepção que a sociedade tem. Uhum. Porque a creche você sabe para que serve. Se você não colocar o filho na creche, eu não consigo trabalhar. Agora a universidade você não sabe para que serve. Serve para dar diploma, não é para aprender. Está servindo para dar diploma. Essa é a percepção da população em geral. E é a visão que o senhor falou aí agora, distorcida. Agora, professor, trazendo aqui para essa mudança de governo, essa nova gestão, ela tem sinalizado dar apoio ao setor? O que se espera desse governo, na sua visão? Tem sinalizado. Eu sou cético, né? Uhum. Eu costumo dizer que na área, se depender de governo, depende de orçamento, eu só acredito que nem aumento de salário. Né? Aumento de salário só no segundo contra-cheque. Porque no primeiro ainda pode ter sido erro do RH. Então, eu espero, acredito, o discurso é legal, nós estamos com um discurso bom, mas a gente precisa ver a coisa acontecer. Né? Tem acontecido algumas coisas, liberação, promessa, né? O descontingencionamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Tem acontecido algumas coisas interessantes, eu acho que nós somos num caminho bom, o discurso é bom, o interesse é bom. Só que você tem aí mudança de governo, né? O mundo político é um negócio que você está sempre... E quando muda assim, até começar a engrenar, demora um pouquinho, né? Pois é, e na área de ciência e tecnologia, mudanças são sempre complicadas. Que reflete muito lá na frente. Como eu te falei, como a gente não tem uma política industrial, que é uma política de desenvolvimento socioeconômico sem industrial, a pesquisa científica é feita pela vontade do pesquisador. Então, se eu quero fazer estudos da importância do sânscrito na Mesopotâmia antiga, se o gestor que está no órgão de fomento, tipo uma FAPDF ou no CNPq, concorda com o que eu estou fazendo, ele vai me dar dinheiro. Se mudar o gestor e ele falar o próximo, falar, não, isso aqui não é importante, ele não me dá dinheiro. Então eu fico na dependência, por falta de uma política, de uma diretriz estratégica mais global, eu fico na dependência da boa vontade de quem me entrega o dinheiro, me coloca dinheiro para fazer pesquisa. E aliás, antes de fazer uma parênteses, que eu acho que é importante para os teus ouvintes, a gente fala que gastos com pesquisa, né, científica é despesa. Isso não é despesa. A BIPT contratou uma pesquisa com a Deloitte, que é uma grande consultoria internacional, e ficou provado na pesquisa, no estudo que eles fizeram, que cada real investido em pesquisa tecnológica, foi feito para pesquisa tecnológica, dos institutos de pesquisa privados. Cada real colocado na pesquisa tecnológica, esse real vem de orçamento ou de renúncia fiscal. É dinheiro do governo, é dinheiro orçamentário, é imposto. Cada real colocado retorna para a sociedade R$3,65 em impostos. Não estou falando em receita. Ou seja, colocar R$1 e você ganhar 3,6 não tem aplicação financeira hoje no mercado que dá isso. Lógico que não é do mês seguinte, é um processo, e é nas 3 camadas de governo, municipal, estadual e federal. Então, colocar dinheiro em pesquisa tecnológica não é despesa, é investimento. Bom investimento. Só conversou com o pessoal do Ministério da Economia para concordar com isso, porque os caras não gostam de fazer renúncia fiscal. Mas não é renúncia, isso é investimento. Traz mais dinheiro. E no caso é fomentar, né, professor? Assim, além do efeito colateral, que além do efeito de ganhar dinheiro, né, ganhar dinheiro, sim, você tem o efeito de melhorar a competitividade da nossa indústria, desenvolver, agregar pessoas de maior valor, né, maior conhecimento. Então, a gente tem aí uns efeitos bastante bacanas. Vale a pena investir em pesquisa tecnológica. É coisa que Israel fez, Coreia fez. Se você olhar Hong Kong, é uma ilha, não tem nada. O que eles fizeram foi só pesquisa tecnológica. Taiwan, não tem nada, não tem recurso mineral nenhum, pequena. E hoje é um grande exportador de tecnologia e ganha muito dinheiro com isso. Então, investir em tecnologia é um bom negócio. O mundo mostra isso. Só que a gente precisa convencer o nosso pessoal. Sei que todo mundo acha que é importante tudo, né? Aí o orçamento nunca... Aí sempre quando chega na ciência e tecnologia... Não. Corta, espera um pouquinho. Pode comprar pronto, né? E aí os nossos empresários estão fazendo isso. Pode comprar pronto. Compra da China. Aí estão desenvolvendo lá.
Professor, vamos dar uma pausa, a gente volta aqui para mais um bloco, tá bom? Pessoal, voltamos já aqui com o Café Expressão, que hoje recebe o professor Paulo Foina, presidente da ABIPT. Voltamos já. É isso aí, estamos de volta aqui com o Café Expressão, que hoje recebe o professor Paulo Foina, presidente da Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação, ABIPT. Mas antes de passar aqui para ele, pedir para você mais uma vez, deixe o seu comentário, fala o que você está achando, qual é a sua opinião sobre ciência, tecnologia e inovação. E segue a gente aqui também, inscreva-se aqui no nosso canal, segue a gente também, Expressão Brasiliense, nas redes sociais e o Café Expressão, @Café Expressão, beleza? Professor, voltando aqui, outra questão que a gente viu que ser muito criticada nesses últimos anos foram os cortes. O senhor estava falando aí de verbas para as bolsas, para as pesquisas. Como resgatar esse tempo perdido, hein, professor? Para quem não sabe a importância das pesquisas para o Brasil, como é que é isso? Não dá para resgatar? Como é que vai ter que acelerar mais para poder... Olha, um cientista brasileiro, pesquisador brasileiro, está escolado nessas coisas. Não é a primeira vez que a gente sofre problemas, né, financeiros, né, de orçamento de pesquisa. A gente vive com isso. Lógico que a gente sempre espera ter todo o recurso, mas a gente sabe se virar. Há uma coisa que tem um discurso que está acontecendo que eu particularmente não gosto, que é de que nós paramos, a ciência parou durante 4 anos. Parou não, nós trabalhamos para caramba. A gente combateu uma Covid. Nós criamos equipamentos, respiradores, equipamentos importantes para combate à Covid, com cientistas brasileiros. A gente trabalhou com pouco recurso. Agora, isso que eu ia falar, essa falta de investimento em ciência, tecnologia e inovação ficou evidente na pandemia? Ficou, mais ou menos, porque na verdade, como eu falei, a gente nunca tem o dinheiro que a gente precisa. A gente sempre tem menos do que a gente precisa. Mas a pandemia teve que redirecionar recursos para várias áreas, né, para atender uma pandemia, não só para ciência e tecnologia, a gente acabou sofrendo, mas cara, nós trabalhamos. Os nossos pesquisadores fizeram das tripas coração, né, para poder, com pouco recurso, combater a pandemia. A pandemia não foi ninguém sabia o que era. Essa foi uma guerra que não foi ganha por generais, foi ganhada por cientistas. Né? Então isso é importante. Essa foi boa. Quem ganhou essa guerra foi essa pandemia. Eu vou escrever isso aí. Então, essa é uma guerra que os cientistas ganharam. Né? Não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Mas aqui no Brasil houve um comprometimento dos institutos de pesquisa, das universidades, para produzir até coisas simples como aqueles bloqueios, né? O shield, de proteção da cara, máscara de papel, de pano, etc. E até respiradores, desfibriladores, que é uma série de equipamentos sofisticados que foram produzidos em tempo recorde, pesquisa recorde em tempo recorde. E numa larga escala para poder atender. Até que, na verdade, o Instituto de Pesquisa, eu costumo dizer que os nossos ICTs são reconhecidamente as instituições mais desconhecidas do país. Todo mundo usa o que a gente faz, mas ninguém sabe como nós fizemos. Né? Porque a gente faz para uma indústria e a indústria coloca a marca dela. Então você tem carros hoje circulando no Brasil que foram projetados integralmente dentro do ICT. Só que é o fabricante, é a montadora que coloca a marca dela. Não fala que foi projetado. Nem pode. Peças e partes de carros, painéis, etc., falando de veículos. Mas você tem aí N coisas, celulares. Eu não posso abrir as marcas, né, por questões de sigilo, mas você tem um celular que vende muito no Brasil, e quando chegou aqui ele não passou nenhum teste da Anatel. Ele teve que ser praticamente reconstruído inteiro
no Brasil com pesquisa brasileira, Aqui. com ICT brasileiro. E hoje ele consegue ser vendido no Brasil, passa pelos testes e ficou melhor ainda no mundo inteiro. Então, nós temos competência, a gente faz muita coisa que ninguém sabe. Uhum. Né? Por exemplo, nós temos um instituto hoje fazendo um marca-passo. Marca-passo é que nem um satélite artificial. Porque depois você implanta, você não tem como trocar. Não tem como dar manutenção. Está implantado no coração, perto do coração. A bateria não pode explodir, não pode pifar, não pode falhar. Não dá para você dar um reset. Aquilo que o senhor fala, né? Insumos de saúde, todos vêm de fora, a maioria. Quase tudo vem de fora. Por exemplo, você ter uma ideia, 96% do IFA, lembra do IFA, né? Instituto Farmacêutico Ativo? Isso é insumo farmacêutico ativo, que é o que você usa para produzir vacinas, remédios, etc. 96% do IFA para a produção de antibiótico, que é feito no Brasil, vem da Índia e da China. Se a gente tiver um problema com um desses dois países, metade da produção brasileira de antibiótico para. Você imagina o caos que vai ser. Não, nós tivemos com a Rússia, né? A questão dos fertilizantes. Então, mesmo vacinas, etc. Uhum. Então, a gente tem aí uma dependência de insumos estratégicos muito grande. A defesa foi mais esperta. Ela faz investimento de pesquisa, né? Banca investimento de pesquisa, de certeza, para desenvolvimento de equipamentos, material bélico, etc. Porque ela sabe que não dá para você comprar um canhão eletrônico, moderno, e que se nega a dar tiro no teu inimigo, porque o inimigo é para quem produziu o canhão, entendeu? Não tem como. Dá para fazer isso. Aconteceu isso nas Malvinas, Guerra das Malvinas aconteceu isso. Os argentinos usavam equipamento inglês. Isso. Que detectava que era inglês e ele não atirava. Tiveram que correr para reformatar o software. Então, a defesa faz isso, mas a gente precisa fazer isso também na área de saúde, na área de educação, na área de telecomunicações. Será que esse equipamento aqui que nós estamos usando não está transmitindo dados para o fabricante dele do que nós estamos falando? Eu não sei. Eu não sei o que tem aqui dentro. É igual a história que o celular, mesmo desligado, ele tá te gravando. Está mesmo. Para onde vai isso? E tá mesmo, né, professor? Está mesmo. Então, porque ele usa isso, a conversa, o ruído ambiental, para treinar a inteligência artificial. Pronto, é por isso que o pessoal fala que quando tá falando uma coisa lá na rede social, vai lá e aparece. Não é bem assim, mas o pessoal fica... usado para fazer treinamento de inteligência. O Alexia e outros, o Siri, etc., usa conversa que a gente faz, a gente fica ouvindo para poder treinar a inteligência artificial para reconhecer melhores os sons. Caraca. Agora, professor, tem uma coisa que aqui no Brasil é um déficit muito grande. A gente não cansa de ver todo ano nossos pesquisadores indo para fora. O que fazer para conseguir segurar esses pesquisadores aqui com essa falta de investimento que, igual o senhor está relatando aí para a gente? É uma coisa que o pesquisador já está acostumado, calejado e até vai cansando, né? Aí ele tem uma proposta melhor para fora, né? E a gente vê relatos aí de vacinas surgindo, como na pandemia, onde fala, tinha um brasileiro participando, mas lá fora, não aqui. É isso mesmo. A gente é um grande produtor de artigos científicos e um baixa produção de patentes. Por quê? Na verdade, a gente não patenteia aqui, a gente patenteia fora. Porque o nosso pesquisador produz artigos científicos em cooperação com outros pesquisadores americanos, etc. E aí, eles patenteiam a ideia lá, e não aqui no Brasil. Então, isso é um problema. A retenção de pesquisador é complicado. Houve algumas mudanças agora recentemente, com o marco legal da inovação, que permite, por exemplo, que uma empresa contrata um pesquisador da universidade, e ele pode trabalhar para terceiros, né, para uma universidade, para uma empresa, até 8 horas por semana. E ser pago por isso. Isso já é um ganho, porque permite melhorar o salário dele, né, complementar o salário dele. A gente precisa melhorar o salário. A maioria dos pesquisadores, o salário é importante, mas não é isso que retém o pesquisador. Ele sai do Brasil porque lá encontra melhores infraestruturas de pesquisa. Em algumas áreas, de novo. Né? Se eu quero fazer pesquisa em agropecuária, eu vou no Brasil. Então você vai no Exalc, da USP de São Paulo, você vai em Viçosa, em Lavras, você vai aqui na Embrapa, você tem grandes centros de pesquisa na agropecuária que se rivalizam com os melhores centros de pesquisa do mundo. Tá? Se eu quero fazer pesquisa na área de radiação síncrotron, eu vou lá no Sirius, Campinas, que ali tem um tremendo laboratório. Então tem algumas áreas que nós temos infraestrutura de ponta que atrai o pesquisador, ele fica aqui, está trabalhando aqui. Com essa possibilidade de complementar seu salário, já melhora um pouco. Tem outras áreas que nós não temos infraestrutura. E aí a gente manda um pesquisador para fazer um doutorado fora do Brasil, ele vai se envolver com uma
infraestrutura maravilhosa, e quando ele veio para a volta, depois do doutorado, ele fala, cara, eu não tenho como trabalhar, eu não tenho a mesma infraestrutura. Já se acostumou. Há anos, constrói até essa infraestrutura. Né? Eu tive um grande orientador de mestrado, que foi o professor João Antônio Zufo, e ele foi um pioneiro em circuitos integrados, CIs, no Brasil. E ele construiu toda uma fábrica de CI dentro do laboratório dele, construiu, usinando, fazendo peças de mecânica, né? Fazendo um acelerador de partículas para fazer injeção de íons na placa de silício, feito em casa. Agora, a maioria não faz isso, hoje nem tem, até porque os equipamentos são muito mais sofisticados. Então, você fica seduzido com a tecnologia, com a infraestrutura que você tem fora, e acaba voltando para a escola que você fez o doutorado. E fora, como se diz, a sedução que eles jogam, né? Porque se o cara tem família, eles oferecem bolsa para a família, emprego para a mulher, escola para o filho. Aí é alguns pesquisadores. Mas isso aí tem muitos casos assim, né? Aqui no Brasil. Tem. A gente tem bons pesquisadores. A gente é muito bom para formar pesquisadores. Tem um problema para formar engenheiro. Assim, né? Engenheiro? Engenheiro que eu falo, né, genericamente. Sim. De pessoas que vão para o mercado. Nas nossas universidades formam pesquisadores. Pesquisador em engenharia, pesquisador em medicina, pesquisador em computação, etc. Só que o mercado não quer pesquisador, ele quer um técnico, quer um cara que vai resolver o meu problema. O prático ali, a coisa prática. Então, mas em termos de pesquisa, a gente forma bons pesquisadores. Em toda a área médica, por exemplo, a área de cirurgia plástica, você tinha o Pitangui, ele criou toda uma escola de cirurgiões plásticos no Brasil, que a gente é referência no mundo inteiro. Né? Na área a área de medicina brasileira é muito avançada. Tá? Ela não é tão boa quanto qualquer outra do mundo. Agora, professor, para o pessoal entender como que a ciência e a tecnologia pode ajudar no desenvolvimento social brasileiro, porque a gente viu que a pandemia ajudou a acelerar a digitalização de muitas coisas, né? Muitos serviços, né? Muitos avós que não lidavam com o celular e naquele isolamento passou a ter que lidar com o celular para poder falar com a família e tal. E a questão de serviços, né? Que passou a ser muito aqui, né? Muito na palma da mão. Então, assim, para o pessoal entender, que não conhece tanto a importância da ciência e tecnologia para o desenvolvimento social do país. Qual a visão do senhor nesse sentido? Olha, aquilo que eu falei, né? Se a gente imaginar, você tem uma política de ciência e desenvolvimento socioeconômico que deriva dela uma política industrial, que dela deriva uma política de pesquisa em ciência e tecnologia. Né? Então, a pesquisa em ciência e tecnologia, lógico, de novo, né? Você tem pesquisas que vão gerar produtos, que podem melhorar a vida do brasileiro, tem pesquisas que vão gerar conhecimento, né? Que eventualmente pode ser útil no futuro, a gente não sabe. A gente quer entender como é que funciona o universo, né? Como é que funciona a natureza. Mas algumas dessas pesquisas geram produto. Então tem uma parte da pesquisa científica que vai ficar para melhorar o nosso conhecimento sobre a natureza. Uma parte vai virar produto, pode virar produto. Aí você tem a pesquisa tecnológica, que pega aquela ideia da universidade, isso é feito pelos institutos de pesquisa no Brasil, pega aquelas ideias geradas na universidade e faz a ponte para a indústria. Isso é forte aqui? Isso é o único jeito que a gente trabalha assim. Nos outros países tem a tal da tríplice hélice, né? Que é a universidade junto com a indústria, junto com o governo. Com o governo. Aqui no Brasil não dá. A indústria não entra na universidade, a universidade não entra na indústria. Quem faz essa ponte são os institutos de pesquisa. Então você tem aí o César, você tem o Eldorado, Então é o pesquisador que tem que ir atrás dos dois? Pesquisador tecnológico, que vai pegar da pesquisa científica que está na universidade, programas de pós-graduação, e vai ouvir o mercado e ver o que o mercado está demandando. As indústrias já se acostumaram. Lei de informática, por exemplo, lei do bem, incentiva isso. Eu contrato um Instituto de Ciência e Tecnologia, um ICT, para resolver um problema tecnológico meu. O ICT vai buscar na universidade o conhecimento que eu preciso, tanto no Brasil quanto no exterior, tá? Porque o conhecimento está no mundo inteiro. Eu vou buscar o conhecimento que eu preciso para resolver aquele problema da indústria. Entrego para a indústria quase um produto, né? Uma cabeça de série. E aí a indústria faz seu marketing, coloca sua marca, cores, etc., dá um nome e põe no mercado. E o pesquisador sai de cena. O pesquisador científico, ele desenvolve a ciência dele com salário de universidade, porque são pesquisadores, são professores das universidades federais, em geral são tempo integral de dedicação exclusiva, então tem um salário, que não é um grande salário, mas é um bom salário para a média brasileira, e ganha ainda complemento com bolsa de pesquisa. Entendi. Então, se ele faz muita pesquisa, ele complementa bem o seu salário. E agora ele pode ainda prestar serviço para a indústria, até para o ICT. Né? Os institutos, alguns dos nossos institutos contratam professores, pesquisadores,
para resolver essa parte dos seus problemas. Isso não tinha essa prática, né? Não, isso foi só com o marco legal da inovação que permitiu isso. Não permitia antes. Não, o professor da universidade não podia nem chegar perto do indústria. Podia chegar, mas não podia ganhar. Ah, então quer dizer, abriu um pouco esse leque, isso dentro dessa questão que eu falei para o senhor, de segurar um pouco mais os pesquisadores aqui. Para melhor. E para fazer com que o pesquisador entre na indústria, né? Porque para que eu vou entrar se eu não vou ganhar nada? Até então ele não entrava. E pior ainda, quem ganhava era o empresário. Aí você tem aquele ranço, né? O ranço do empresário. Aí não dava conversa. Hoje até dá para conversar, é viável. Eu estou assessorando um instituto de pesquisa que usa professores de universidade até 8 horas por semana de dedicação, e ele ganha com isso. Né? O que ele ganha com 8 horas é quase 50% do que ele ganha na universidade, em 40 horas. Entendi. Então é um complemento interessante. Sim. Então ele tem hoje recursos. O pesquisador do Instituto de Pesquisa, esses aí são pagos por projetos de pesquisa. Então, normalmente vem com as leis de incentivo, tipo Lei do Bem, Lei de Informática, etc., que banca esses projetos. Uma parte vem da indústria. Hoje, 40% da pesquisa tecnológica a indústria banca, não é só governo. Então, 60% é governo, 40% é a iniciativa privada que está bancando. E o Instituto desenvolve pré-produto, né, um produto quase pronto, e entrega para a indústria. Ela faz o acabamento. Tem uma régua que mede a maturidade do conhecimento de um produto, chamada TRL, que é uma régua desenvolvida pela NASA, que vai de 0 a 9. Então, o 0 é nada, né? 1, 2 e 3 é ainda quando o produto está na universidade, né, que é pesquisa científica. 1 é uma ideia, o 2 é quando aquela ideia começa a ser desenvolvida, 3 é quando ela pode ser que vire um produto. Aí o 4, 5 e 6, quem faz no Brasil são os institutos de pesquisa tecnológica. Então ele pega aquilo, constrói um protótipo, depois faz um MVP e faz uma cabeça de série para a indústria. E 7, 8 e 9 é a indústria que toca. Então ele transforma aquilo em produto. 9 é quando está no mercado já está ganhando dinheiro. Caramba! Então essa régua que a NASA desenvolveu para ver qual é a maturidade de um produto que vai para o espaço. Eu não posso correr o risco de mandar um negócio que não foi testado. Então, quanto maior o nível de maturidade, mais seguro é o produto. Então a gente tem essa divisão. Os primeiros níveis do TRL a gente feito na universidade. Os 3 níveis intermediários são basicamente os institutos de pesquisa tecnológica que fazem, e os 3 últimos é a indústria. Então no Brasil você tem essa divisão. Então você busca, aí o pesquisador, né, voltando, falou, o pesquisador dos institutos de pesquisa, ele depende de dinheiro de pesquisa tecnológica, de fomento. Uma parte a indústria coloca, outra parte é lei do bem, lei de informática, etc. E na indústria, a indústria banca. Porque se chegou na indústria, que aquilo vai ser um produto, tem boa chance de ganhar dinheiro, aí ela investe. Agora, falar em investimento, eu pesquisei, eu vi que o senhor deu palestra aqui na Campus Party de Brasília deste ano. Eu estive lá, muito bom. E o professor falou sobre empreender no mundo em transformação, né? Então, como empreender em tempos de um mundo em transformação, professor? Porque eu vejo aí que eu estou falando da indústria participar. Então, fica aquela coisa, né? O jovem, será que tem interesse? O mundo em transformação que a gente está vivendo e está acelerado, o mundo sempre foi em transformação. Sim, né? sim. Só que antes era... E acho que a pandemia acelerou um pouquinho mais. Não só a pandemia, fazia parte do roadmap do universo, né? O universo conspira. Conspira. Então, você tem aí a aceleração do desenvolvimento tecnológico e científico é exponencial. Então, a cada ano a gente fica mais rápido nisso. Em dezembro, ninguém falava do chat GTP, né? Da inteligência artificial generativa. Hoje é produto já. São 6 meses. Né? Então, já vem empresa vendendo produto já, com um chat já. Isso impactou, vai estar impactando pesadamente profissões, etc., em 6 meses. Né? Então, o mundo sempre foi em transformação. Agora está muito rápido. Não dá tempo de você ficar esperando para ver. Né? Então, investir nessa área, empreender num mundo desse, envolve você ficar muito atento ao que está acontecendo. Acho que a postura do empreendedor moderno é, primeiro, cara, tem que ficar atento, tem que ficar com o radar ligado para ver o que está acontecendo. Segundo, não pode ter paixão pelo teu produto. Porque se você descobrir que o teu produto não vai para frente, desiste dele. O empreendedor costuma ter paixão pelo... eu desenvolvi, gastei 5 anos da minha vida fazendo... Quero que vai dar certo. Não é que quer dar certo. Quem vai decidir se vai dar certo ou não é você, é o mercado. Então você não pode ter muita paixão. Nem pela tua empresa. Que se a tua empresa for boa, alguém vai oferecer alguns milhões para comprar. Você tem que vender.
Antigamente a gente ficava com a empresa até o final da vida, né? Eu não vendo, não. Vai ter que ficar para os filhos. Criou a empresa, não vou vender. Cara, oferecer um bom dinheiro, vende. Vai parte para outra. Então você Abre outra. tem que ter esse dinamismo, essa mindset mais dinâmico. Uhum. E se tem umas coisas que eu tenho certeza do futuro, é que eu não tenho certeza de nada, porque tudo muda. Né? Então, se alguém falar, não, daqui a 4 anos, hoje as profissões não sei se vai desaparecer. Não dá para você fazer aposta para o futuro. Então, você tem que estar preparado para inovar. Então, você tem que ter uma mente inovadora, naturalmente Aberta, né? aberta e flexível, para mudar rapidamente de qualquer coisa. Posso sair de um Se adaptar bem, né? para poder aproveitar a oportunidade de negócio. Entendi. Professor, vamos dar mais uma pausa, que a gente vai para o nosso último bloco. Ok. Pessoal, voltamos já aqui com Café Expressão, que hoje recebe o professor Paulo Foina. Muito bem, estamos de volta aqui com o Café Expressão, que nesta quinta-feira, dia 3 de agosto de 2023, recebe o professor Paulo Foina, presidente da Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação, ABIPT. E falando em ABIPT, professor, vamos falar aqui do congresso que a gente vai ter, a entidade que o senhor é presidente, né? Aproveitar e mandar um abraço aqui para Paula, para a Cíntia, para o Reiner, Bibiana, Jacinta, seu Félix, saudações alvinegras, seu Félix, Elisa, Zacarias, Anaí, enfim, todo mundo. Pessoal, tô mandando esse tanto de abraço porque eu já fiz parte da BIPT, né? E não posso deixar de mandar um abraço, porque senão o pessoal me mata quando eu for lá. Bom, queria que o senhor falasse desse congresso da BIPT que está indo para sua 10ª edição, né? Que vai ser agora nos dias 28 e 29 de agosto aqui em Brasília. O que vamos ter lá, professor? Pessoal, Não, o tema do congresso é os insumos estratégicos. Uhum. Então, nós temos vários eventos, vários blocos, né? Uhum. Um para cada tema. Então, insumos estratégicos na saúde, insumos estratégicos na comunicação, na indústria, na educação, na energia, etc. Então, são vários blocos. Em cada um deles, a gente traz uma autoridade para falar um pouco sobre isso. Uhum. E palestrantes que vão debater sobre a importância de a gente produzir aqui no Brasil insumos estratégicos para a sua área, né? Então, na saúde, naturalmente, a gente tem algumas coisas que a gente não pode abrir mão de ter no Brasil, por exemplo, produção de vacinas, produção de antibióticos, remédios, né? Os nossos genéricos, né? Nós temos que ter aqui a produção brasileira. Então, como eu falei, a gente tem uma dependência de insumos que vem de fora, que a gente tem que ver se vale a pena ou não. Vamos fazer tudo no Brasil? Não vale a pena. Né? A gente não é economicamente viável. Mas tem algumas coisas que, do ponto de vista estratégico, para a segurança do país, do ponto de vista geral, não só a segurança bélica, mas a segurança geral, a gente precisa ter produção local. Então, a gente tem alguns insumos que nós vamos ter só produção local, posso trazer a tecnologia de fora. Tem alguns insumos que eu tenho que ter produção local, mas é tecnologia brasileira e ter que basear em pesquisas mundiais, e alguns até pesquisa científica tem que ser brasileira. Uhum. Então, porque aí a gente tem uma produção sustentável, segura, mesmo que custe mais caro. Né? Nós tivemos uma perda muito grande da produção de insumos e da industrialização brasileira, porque a gente partiu com uma visão até dos próprios governos anteriores de que é mais barato comprar fora do que fazer no Brasil, com isso diminui a inflação. Isso é verdade. Né? Você compra uma camisa na China por R$30, aqui feita no Brasil vai custar mais de 100. Então vai ficar mais barato você comprar aqui, a inflação diminui.
começou a tomar até na indústria. Uhum. Hoje, nós já tivemos 25% do PIB brasileiro gerado pela indústria. Hoje não chega a 13%, né? Caindo muito. E nós somos nossa indústria extremamente desatualizada, está envelhecida. Em comparação com outros países, nós estamos atrasadíssimos. Muito. Vai ser difícil a gente fazer uma retomada industrial sem um investimento muito grande em infraestrutura. Quer dizer, para chegar lá, sim. Para começar a ser competitivo, não estou dizendo nem para ser o ó do Borogodó, né? Para ser competitivo, para começar a disputar mercado, para começar a ser vantajoso. Entendi. Então, você pega um exemplo, quando o Collor de Mello, presidente, abriu o mercado, né, que ele foi o primeiro a abrir o mercado, nossas indústrias têxtil faliram, a maioria delas. Por quê? A produção de uma camiseta feita fora do Brasil, na China principalmente, era 1/3, 1/5 do preço da produção no Brasil. Então não tinha como competir. Entendi. Né? A maioria das indústrias quebraram, algumas viram a oportunidade de importar equipamentos modernos para produzir e ser competitivos, e algumas simplesmente fazem poucas peças, importam e colocam a sua marca. Estão investindo mais em marketing do que propriamente na produção têxtil. Então a gente precisa ver quais são os insumos estratégicos que vale a pena a gente produzir no Brasil, por questões estratégicas, não por questões econômicas, que não vai ser economicamente interessante, e quais que a gente não vai produzir. Agora, assim, no Congresso, essa discussão que o senhor está falando aí, vai procurar envolver governo, pesquisadores e os empresários, setor empresarial, indústria? Isso, a gente está chamando representantes de todas as áreas. É lógico que algumas, né, por exemplo, defesa. Estamos chamando da indústria bélica brasileira, pessoal do Exército, pesquisadores da universidade que trabalham com produção de insumos, né, por exemplo, rádio digital, tecnologia de rádio digital, com criptografia, etc. A gente está trazendo para discutir a questão da defesa. No Congresso da BIPT. Serão 2 dias? 2 dias, o tempo todo, 8 horas por dia. Legal. Almoço no meio do caminho aí. Vai ser lá no Biotic, lá na Grande do Torto. Então convidamos todos os teus colegas aí para participar. O pessoal quiser saber lá no portal da BIPT, né? Isso, lá tem inscrição. portal.abipt.org.br. Vou deixar aí, pessoal, no chat aí do YouTube para quem quiser ter mais informação. Agora, professor, o Congresso, né? O senhor está falando aí, essa dependência dos insumos estratégicos, né? Especialmente na área da saúde, defesa, tecnologia da informação, enfim, em vários setores. Sem investimento, não vai sair nada do papel. Se não tiver também isso que o Congresso quer fazer, esse debate de tentar achar uma solução, não vai chegar a lugar nenhum. Ou o senhor acha que... Não, a ideia é estimular. De novo, a gente tem bastante dinheiro no país. Mas não... Precisa dirigir. É aquilo que eu falei, se eu gasto esse dinheiro com tudo, eu vou pôr um pouquinho para cada lugar. Então, na hora que eu começar a definir, nós vamos investir em pesquisas em tais áreas, eu reduzo o meu leque de investimento e concentro o dinheiro naquilo que é fundamental para o país. Alguém precisa tomar essas decisões. Isso cabe ao governo definir uma estratégia de longo prazo. Né? Não dá para ser tudo. Pois é, mas o problema é que toda vez que quando está nessa questão de que falta dinheiro, eles vão lá e metem a mão no dinheiro justamente da ciência e tecnologia. Então, mas vamos lá, pegar um exemplo do Japão na Segunda Guerra Mundial. Sim. O Japão saiu da Segunda Guerra Mundial acabado, arrasado. Eles não tinham dinheiro para fazer nada. Houve investimento americano, né, no programa Marshall de recuperação, mas eles não tinham dinheiro. O que os japoneses fizeram? Né, os antigos samurais, né, os antigos senhores feudais japoneses fizeram. Eles falaram, vamos fazer assim, nós vamos investir em 2 áreas. Eles colocaram toda a ciência, todo o dinheiro de pesquisa em 2 áreas. Ótica de precisão e mecânica de precisão. Com isso, eles conseguiram acabar com a indústria de relógios suíços, porque eles passaram a fazer relógios pequenos. A indústria de máquina fotográfica. E com a capacidade de trabalhar com mecânica de precisão, que é fazer coisas pequenas, eles entraram na área de miniaturização. Então eles pegavam rádios americanos que eram muito grandes e faziam extremamente pequenos, que era o rádio transistor. No teu tempo é do meu, a gente andava com o radinho transistor a pilha. Coisa que não é. Conclusão, com isso eles cresceram uma indústria. E hoje não é uma potência industrial, partindo de ter focado em 2 áreas apenas. Mecânica de precisão e ótica de precisão. Então, não investiu em tudo. Né? Então, foi radical, eles estavam acabando de sair de uma guerra, a gente não precisa sair de fazer tudo isso, mas a gente precisa começar a focar certas áreas. Precisa definir prioridades, né, professor? Exatamente. Aí você começa a concentrar esforços. A gente perdeu tem algumas oportunidades que a gente está perdendo. Por exemplo, tem grafeno, o Brasil é um grande produtor de grafeno.
de carbono, né? E os derivados do carbono. A gente podia estar investindo em pesquisa em grafeno para ver como é que a gente melhora uma série de aplicações importantes para o grafeno. Então, a gente precisa definir onde é que a gente quer investir. Tá? E aí vai ter dinheiro para aquilo. Então, hoje, com pouco dinheiro, a gente não consegue ir para frente. Então, precisa fazer essa definição. É em tudo? Não. Por isso que áreas estratégicas. No Congresso, né? A gente quer sair disso aí com uma orientação. Olha, governo, as pessoas aqui reunidas acham que deve ser investido em tais áreas, em tais insumos que são fundamentais. Por exemplo, antibiótico é fundamental para a gente? É fundamental. Tratamento de colírio para os olhos é fundamental, mas de repente não, isso aí não tem tecnologia sofisticada. Se houver algum colapso aí, a gente consegue produzir rapidamente. Mas insumo para antibiótico, não. Então a gente precisa definir o que é estratégico e aí começar a investir nisso. Se investir, a gente consegue sair do outro lado. Veja o caso da Embraer com o KC-390. Cara, nós usamos um avião que é inovador no mundo inteiro, é um cargueiro a jato, coisa que só tinha o C-130, que era o hélice, a jato, para pista curta, para ambientes hostis, e é um sucesso mundial, porque houve investimento do governo, que foi bancado com um projeto de pesquisa tecnológica, numa indústria que tinha visão de mercado, que vale a pena investir. Nós fizemos, em tempo recorde. Então, a gente tem competências aqui para desenvolver qualquer tecnologia. Precisa ter direcionamento. Professor, e a frente parlamentar aí, que a BIPT a secretária executiva lá no Congresso, eu tive a honra de participar e trabalhando. Como é que está aí? O que a gente tem para esse resto de ano aí? Ela está sendo formada, né? Já tem as assinaturas necessárias. Vamos ver agora. É que toda vez que muda tem que começar novo. Da legislatura tem que começar. Ainda não tem... Não, ela já está tudo assinada. Vai ser mista novamente? Mista. Né? Entendi. Deputados e senadores. Existem as comissões de ciência e tecnologia, tanto na Câmara quanto no Senado, e a frente parlamentar ela trabalha de uma maneira mais orgânica, né? Mais, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. E a gente é a secretaria da Câmara. E com isso nos permite estar por dentro do que está sendo discutido, que afeta a área de ciência e tecnologia. E a importância dessa frente para ciência e tecnologia, para o pessoal entender mais o papel de vocês nisso, influencia nessa questão da legislação, que está sempre querendo mudar, sempre querendo transformar. Estamos lançando agora o guia, uma agenda legislativa. Então nós levantamos todas as leis que afetam direto ou indiretamente a pesquisa científica e tecnológica, e a gente já deu o nosso parecer sobre ela. Então nós vamos entregar para os legisladores, olha, cada uma dessas leis a gente é a favor ou contra, ou mais ou menos, né? Já é a favor se fizer mudança e somos contra se não fizer mudança. E aí nós somos já dando nossa posição com justificativa. Isso permite que o legislador possa votar consciente, porque hoje a maioria dos senadores e dos deputados não conhece ciência e tecnologia. Então tem uma lei que aborda, por exemplo, pegar um assunto que está na moda, que é a inteligência artificial. Vai decidir sobre a inteligência artificial. Ele não conhece nada. A maioria não conhece nada sobre inteligência artificial. Então ele vota seguindo o líder do seu partido. Entendeu? Aí é onde entra à frente. O que a gente faz é orientá-lo. Olha, se o teu partido falar que vocês vão votar contra, a gente acha que não, tem que votar a favor por causa disso. A gente dá argumento. Agora ele pode escolher, porque você não podia. Ou ele seguia o líder ou não seguia nada, porque ele nem tinha opinião. Então ajuda nisso, né? Na construção da formação de opinião ali dos parlamentares que decidem nosso rumo, né, professor? Quer queira ou quer não. Senão você fica na mão de um líder que pode ter outros interesses que não do interesses nacionais. Agora, professor, vamos olhar aqui para essa Câmara da Verdade. Eu quero que o senhor deixe aí um recado. Não, eu tenho uma outra pergunta que não posso deixar de faltar. A questão de introduzir os conceitos e ensinar ciência e tecnologia nas escolas. Qual a sua visão sobre isso? Não podia faltar, pessoal, me perdoe. Vamos estender um pouquinho. O mundo hoje é tecnológico. Você não consegue fazer... Mas a criança hoje está começando a ter, muito nas particulares, a questão da robótica. Eu acho que não é isso. E ainda é meio que... pouquinho ainda. Não é robótica, nem computação. Né? O que a gente precisa desenvolver nas crianças, nem precisa de muito equipamento, é o raciocínio lógico-matemático. Esse é fundamental. O mundo hoje é lógico-matemático. O computador é um equipamento matemático. Ele nasceu da matemática. Isso aqui não é equipamento de eletrônica, é equipamento matemático. Alan Turing, que inventou, assistiu o filme lá do o jogo da imitação, era um matemático.
né, que criou a máquina de Turing, que é a base teórica da computação. Uhum. Depois von Neumann, que é que criou o computador moderno, era um matemático. Ele fez aquilo lá do ponto de vista matemático, ele não fez uma máquina. O engenheiro olhou aqui e falou, isso aqui dá para implementar, como a máquina de Turing, que era complicada, né? A gente viu no filme, a máquina de von Neumann, que era matemática. Então, a computação é matemática pura, matemática pesada. E para você entender a computação e poder usá-la adequadamente, não estou falando de ser programador, mas para usar, você tem que ter o que a gente chama de raciocínio lógico matemático. É isso que nós temos que desenvolver nas universidades. É lógico que... Escolas também. Começa de criança. De criança. A gente não tem isso. Vê que criança hoje está aprendendo, está desenvolvendo com joguinho. Sim. Né? Então, Sim. quando ele percebe a lógica do jogo, que é uma lógica matemática. Uhum. Você vê, olha que loucura, né? Você comprar um carro, vê um manual dessa grossura para você usar o carro. Se ninguém lê. Né? Você já viu o manual de jogo? Não tem. É tão natural, é tão lógico, que a criança aprende a jogar sem ler o manual. Você dá um jogo novo para a criança e em um dia ela já está usando relativamente bem. Em uma semana ela é expert naquele jogo, sem manual. Isso é o raciocínio lógico. Isso é o raciocínio lógico. Ela já está aprendendo a ter o raciocínio lógico através do uso de joguinhos, por exemplo. Lógico que a gente pode melhorar isso, né? Tem jogos... É a tal da gamificação, né, professor? A gamificação é uma ferramenta, né? Mas é desenvolver esse raciocínio lógico matemático. Eu tinha, no meu tempo de escola, teve dois momentos. Eu sou físico, né? Uhum. Então imagina que o físico deve adorar matemática. Eu detestava matemática, né? Apesar de adorar física. Mas teve um momento que mudou. Foram dois produtos de entretenimento que mudaram a minha vida. Né? Um foi um filme do Walt Disney. Eu lembro até hoje, o Pato Donald no mundo da matemática. Ele explicou matemática para mim de um jeito que nenhum professor até aquele momento tinha explicado. Eu passei a adorar matemática. Quando o filme. O outro era um livro que tem até hoje, eu recomendo, quem nunca leu, leia, chama O Homem que Calculava, de Malbataan, que é aliás, com o nome árabe, né, brasileiro, cara. Uhum. É genial, porque ele mostra isso, exercício de lógica matemática. Trabalhar com números, né? Ver a lógica que tem por trás dos números. Né? Então, e como matemática, como a gente fala, é a linguagem do universo, né? A linguagem da natureza é a matemática, eu acho que essas pessoas estudarem, não matemática, a aritmética, a álgebra, essas coisas são esotéricas, né? É a lógica matemática, a ideia de você entender um problema e conseguir resolvê-lo. Então, se a gente começar a desenvolver isso na escola, isso pode ser com Lego, não precisa de máquina sofisticada. Os meus filhos, eu desde pequeno, sempre dei Lego para eles, evitei dar brinquedo pronto. Com o Lego ele constrói o brinquedo. Isso desenvolve criatividade, desenvolve a destreza manual, a mecânica fina, a visão espacial. É maravilhoso. Fazendo propaganda do Lego. Mas é um brinquedo maravilhoso, entendeu? Isso desenvolve criança. Legal. Você dá um brinquedo pronto, um carrinho pronto, ele não faz nada. Ele brinca, joga, daqui a pouco está jogando fora. O Lego ele desmonta e monta de novo de outra maneira. E vai, né? E vai desenvolvendo criatividade. Desenvolvendo. Esse é o futuro, né? Lógica matemática, raciocínio lógico matemático. Eu tiro matemática, raciocínio lógico. Porque matemática dá um viés aí. O pessoal às vezes quer, não quero saber. E criatividade. Então isso é o futuro. Então é isso que a gente precisa desenvolver nas crianças. E vamos lá. Agora sim, olhando para a câmera, eu quero que o senhor deixe aí uma mensagem para quem está nos assistindo. Fique à vontade, professor. Sim, Fernando, obrigado pela oportunidade. Eu acho que ciência e tecnologia, em geral, é algo importante para a sociedade como um todo. Convido vocês, aí, jovens que estão pensando em entrar em áreas, fazer faculdade, pense numa área de tecnologia. Hoje tem áreas maravilhosas. Você pode ir para a computação sem saber nada de matemática, né? Só com raciocínio lógico, como eu falei. Você tem áreas como design, né? Você projetar uma tela de celular envolve mais criatividade do que matemática, é design puro. Então você tem aí várias áreas muito interessantes que estão nascendo. Vai dar um desemprego, a tecnologia desemprega sempre, mas abre novas oportunidades de emprego para quem estiver atento. Então vá para a ciência e tecnologia. Se quiser saber algumas coisas legais para você investir no futuro, vai assistir nosso congresso, agora em agosto. Lá você vai ver onde que a gente pode investir, devemos investir para o crescimento do país a médio e longo prazo. Convido vocês aí lá no nosso congresso da BIPT, lá no parque da Igreja do Torto, lá no Biotic, agora em agosto. Obrigado. Pela oportunidade. Que é isso, professor. Eu que tenho que agradecer. Vou fechar aqui, ó, pessoal. O Instagram da BIPT é a BIPT_ABIPT. Tem o Facebook também, é Associacão ABIPT. E o site, onde você vai ter mais informações a respeito do Congresso da BIPT, portal.abipt.org.br. Professor Paulo Foina, muito obrigado por ter vindo participar aqui conosco.
muito enriquecedora essa sua entrevista, várias coisas que o senhor fala aí, mexe com quem está nos assistindo ali, estimula, né? Com certeza, todo esse conhecimento que o senhor nos passou aí vai enriquecer o nosso telespectador e o pessoal vai ter um olhar mais diferenciado para a ciência, tecnologia e inovação, que às vezes o pessoal pensa que é um bicho de 7 cabeças e não é. Ele é muito simples, ele está em várias coisas do nosso dia a dia e as pessoas às vezes não percebem, como o senhor falou. Eu que agradeço, Fernando, a oportunidade. Espero realmente ter motivado algumas pessoas aí para... Com certeza, pode ter certeza disso, professor. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Agradeço aqui os meus amigos da Hugli, agradeço ao Leonardo, ao Jefferson, ao Augusto, todo mundo aqui conosco, o pessoal da nossa produção, e voltamos numa próxima edição do Café Expressão. Até a próxima, fiquem com Deus.